E aí, galera do Colégio Equipe, vamos a mais uma aula gravada para vocês aí, tá? Vamos apresentar, fazer uma apresentação aqui para vocês. Show de bola. A nossa aula hoje vai ser Reino Metafita 5, beleza? Vamos começar com a histologia vegetal. O que é histologia vegetal? Histo, tecido, logia, estudo, vegetal, vegetal mesmo. É a parte da biologia que estuda os tecidos que compõem o vegetal. Nós vamos estudar somente as plantas traqueófitas, não vamos estudar as plantas talófitas, não, tá? Só as plantas traqueófitas, beleza? Antes de eu passar direto para os tecidos que compõem o corpo de uma planta, eu preciso de dar a diferença para vocês entre crescimento e desenvolvimento da planta, tá? Vamos começar do crescimento. O que é o crescimento? Todo ser vivo cresce? Sim. E o ser vivo cresce de que maneira, Flávio? Crescimento é o aumento do tamanho e do volume do corpo de um ser vivo. Quando o ser é unicelular, é uma célula apenas, o crescimento se dá pelo aumento do tamanho da célula e acabou. Agora, quando o ser é pluricelular, igual a gente, igual a planta, o crescimento se dá principalmente pelo aumento do número de células. Então, a diferença entre eu e uma criancinha de 2 aninhos de idade, tá? Eu sou muito maior do que ela, é porque minhas células são maiores do que a dela, ou porque eu tenho muito mais células do que ela? É porque eu tenho muito mais células do que ela, beleza? Tá? Vamos pegar aqui um apontador para a gente poder mostrar isso para vocês, beleza? Bem, o crescimento vegetal, gente, é um pouco diferente da gente. Voltemos ao exemplo que eu estava dando. Eu e uma criancinha. Se você pegar o braço, pega uma criancinha de 2 aninhos em pé, o braço dela está numa altura assim de 50 centímetros do solo. O meu braço já está numa altura muito maior do que a de uma criança. Por quê? As células do meu corpo foram aumentando de número e o meu corpo foi aumentando, teve um crescimento. A planta não é assim. A planta, ela não cresce desse jeito, quer ver? Olha, imagine que aqui é a terra e aqui tem uma planta que tem um galho. Esse dedo meu é um galho da planta. Se a planta crescesse assim, ó, ela seria igual a gente, animal. E esse galho, com o passar do ano, ele ia ficando cada vez mais alto. Se isso fosse verdade, aquela gangorra que tem lá no sítio da avó da gente, que a gente fica, todo ano a gente vai lá balançar, daí 10 anos, ela está na mesma altura. Por quê? O galho, ele não fica mais alto. Ué, então como é que a planta cresce, Flávio? A planta tem 2 tipos de crescimento. O crescimento primário, que é obrigatório. Toda planta tem crescimento primário. E o crescimento secundário, que não é obrigatório. Tem planta que tem planta que não tem. O crescimento primário, olha aqui para mim, ó, é o crescimento longitudinal, aonde o caule cresce para cima e a raiz cresce para baixo. Esse é o crescimento primário. E o crescimento secundário é o crescimento em grossura, em largura da planta. O caule e a raiz têm crescimento secundário de algumas plantas. Por exemplo, feijão não vai ter crescimento secundário. Grama não vai ter crescimento secundário. Coqueiro já vai ter um crescimento secundário. Beleza? Aquilo que eu estava falando para vocês do crescimento primário, tem aqui uma charge mostrando exatamente isso. Um pai chega com uma filha perto de uma árvore e mede a altura dela e põe um preguinho na árvore, tá vendo? Ó? Passou o inverno, ele volta com a menina lá na árvore, o preguinho está mais alto que a menina. Isso não é verdade, gente. A árvore não cresce desse jeito. Ou então, como é que se dá o crescimento primário de uma árvore? Vamos ver aqui, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que o caule, ele tem gema apical e gema lateral. Aqui está chamando gema axilar. É a mesma coisa, gema lateral. A gema apical, ela determina o crescimento primário. Então, a planta cresce dessa gema para cima, desta gema para cima, desta gema para cima, beleza? E também desta gema para baixo, que é a gema apical da raiz. Então, ó, dessa gema para cima é o crescimento primário do caule. Dessa gema para baixo é o crescimento primário da raiz. Então, se a planta tem um galho nessa altura,
a gema cresce, esse galho vai ficar na mesma altura. Vai ficar um outro galho aqui. Depois vai crescer um outro galho lá e assim por diante. Beleza? Tá? E esta é a diferença entre crescimento primário e crescimento secundário da planta. Agora, e desenvolvimento? Desenvolvimento, gente, é algo muito mais complexo do que o crescimento. Porque o desenvolvimento, ele envolve o crescimento e a diferenciação celular. O que é diferenciação celular? Se você pegar, por exemplo, um bebê, voltemos ao exemplo do bebê. As células musculares do bebê, elas são iguais às minhas células musculares? Não. As minhas células musculares estão muito mais desenvolvidas do que a dele. Um bebê não tem barba, eu tenho barba. Tá? O bebê não tem hormônios de reprodução, eu tenho hormônios. Então, observe que várias transformações vão acontecendo para que haja o amadurecimento do indivíduo. A mesma coisa a planta. Isso chama diferenciação. Então, o desenvolvimento é algo mais complexo, porque ele envolve crescimento e diferenciação. Quais são os fatores que determinam a diferenciação de uma célula vegetal? Vamos lá? Para uma célula vegetal diferenciar, ela tem que perder a capacidade de divisão celular. Então, quando uma célula vegetal diferencia, quando ela fica permanente, quando ela fica adulta, ela para de sofrer mitose. Ela fica com a parede celular mais grossa, espessamento da parede celular. Ela aumenta o tamanho da célula. Se ela aumenta o tamanho da célula, ela diminui a relação nucleoplasmática. Porque, ó, uma célula pequena, o núcleo pequeno. Uma célula grande, o núcleo do mesmo tamanho. Então, se você dividir o volume do núcleo pelo volume do citoplasma numa célula pequena, a relação vai ser X. O volume do núcleo e o volume do citoplasma numa célula muito grande, a relação vai ser muito menor. Então, há um aumento do tamanho da célula, ou seja, uma diminuição da relação nucleoplasmática. Aumento da vacuolização. O que é isso? A célula vegetal, à medida que ela vai ficando adulta, ela vai diminuindo o número de vacúolos e aumentando o tamanho do vacúolo. Então, uma célula jovem vegetal tem muitos pequenos vacúolos. E uma célula permanente vegetal tem um vacúolo só grandão. E pode ou não, tá, formar cloroplasto. O que importa é o seguinte, uma célula vegetal embrionária não tem cloroplasto. Quando ela ficar adulta, ela pode ou não ter cloroplasto. Aqui tem um desenho mostrando esse processo de diferenciação ou desenvolvimento celular vegetal. Observe que eu peguei na ponta da raiz, onde tem um tecido jovem, embrionário, que a gente chama de célula meristemática. Olha lá, ó, o núcleo dela, a parede celular é fininha e tem muitos vacúolos pequenos. Aí ela diferenciou. A parede celular dela ficou grossa, o vacúolo ficou enorme, o núcleo ficou do mesmo tamanho, tá? E a célula ficou parcialmente diferenciada. Beleza? Tá? Esse é um processo de desenvolvimento ou diferenciação celular. Na histologia vegetal, se o tecido é pouco diferenciado ou muito diferenciado, faz muita diferença. Nós podemos dividir os tecidos vegetais em dois grupos. Os meristemas, que não são diferenciados, parede celular fina, baixo índice de vacuolização, baixa relação nucleoplasmática, aclorofilados e elevado índice mitótico. E células permanentes, parede celular grossa, alto índice de vacuolização, tamanho da célula enorme e zero de mitose. Beleza? Os meristemas, que são os tecidos pouco diferenciados, como eles sofrem mitose, eles são responsáveis pelo crescimento vegetal. Então, o crescimento da planta se dá pelos tecidos meristemáticos. Quantos crescimentos tem? 2, primário e secundário. Portanto, nós temos o meristema primário e temos o meristema secundário. O meristema primário, nós vamos ver já já, vai determinar o crescimento primário. De onde ele vem? Ele vem do embrião. E o meristema secundário? Ele vai determinar o crescimento secundário, o engrossamento. De onde ele vem? Ele vem de um processo que eu vou deixar para explicar depois, chamado desdiferenciação. O que é a desdiferenciação? É o contrário disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Diferenciação, desdiferenciação. Gente,
A desdiferenciação é um processo raríssimo na natureza. Eu só conheço a planta que consegue fazer isso. Ela pega um tecido permanente e volta ele para a condição embrionária. Beleza? Joia. Quais são os tecidos vegetais permanentes? Nós temos também os primários e os secundários. Aqui tem um gráfico, gente, mostrando todos os tecidos vegetais para a gente ter uma visão geral. Depois nós vamos estudar separadamente cada um deles. Vamos lá. Tecidos meristemáticos. Embrionário. Não está certo falar embrionário, não. O embrionário mesmo é só o meristema primário, tá? Porque ele vem do embrião. Aí tá certo. Meristema secundário, não. Mas muitos autores chamam de tecidos meristemáticos embrionários. E os tecidos permanentes? Olha que interessante. Todos os tecidos permanentes vêm dessa seta amarela aqui, ó. O que seria essa seta amarela? Toda a seta amarela aqui, ó. Seria o quê? Diferenciação. E o que é esse raio verde aqui, ó? Para trás, ó. Tá saindo de lá e vindo para cá. Desdiferenciação. Então, escreva isso aí no caderno de vocês. A seta amarela, diferenciação, um tecido meristemático virando um tecido permanente, um tecido meristemático diferenciando num tecido permanente, e aqui, um único tecido permanente que desdiferenciou e formou um meristemático outra vez, só que agora é um meristema secundário. Quais são os tecidos meristemáticos primários? Protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio. A protoderme também é chamada dermatogênio. Não precisa decorar. Lembrou o protoderme, está ótimo. Meristema fundamental, pleriblema. Procâmbio, pleroma. E caliptrogênio. Percebam, gente, que o procâmbio vira direto caliptrogênio, seta branca. Por quê? Aqui não houve diferenciação. É um tecido meristemático primário que vira outro direto. Ele só muda a posição na planta, tá? A protoderme vai diferenciar, vai virar epiderme. O meristema fundamental vai diferenciar, vai virar os parênquimas. O procâmbio vai diferenciar, vai virar o xilema e o floema. Bem, o parênquima vai desdiferenciar, vai virar felogênio, e vai desdiferenciar, vai virar câmbio. E aí o felogênio vai diferenciar, vai virar periderme, o câmbio vai diferenciar, vai formar xilema e floema secundários, e o parênquima vai diferenciar mais ainda, formando colênquima e esclerênquima. Aqui nós temos todos os tecidos vegetais na sua escala de diferenciação. Vamos começar dos meristemáticos. Quem que são os tecidos meristemáticos da planta? Os tecidos meristemáticos são os tecidos formados por células não diferenciadas, por células embrionárias. São responsáveis pelo crescimento vegetal. Meristema é que faz a planta crescer. Por isso que tem meristema primário, crescimento primário, e meristema secundário, crescimento secundário. Quais são as características de todos os tecidos meristemáticos? Eles têm elevado índice mitótico, sofrem muita mitose. Parede celular fina. Por que fina, gente? Quanto mais vezes a célula se dividir, mais fina fica a parede. Elas são aclorofiladas. As células são pequenas. Por que célula pequena, galera? Tudo decorre do fato delas terem muita mitose. Se elas sofrem muita mitose, a célula divide, fica pequena. Divide, fica pequena. Divide, fica pequena. Tá? Então tem uma elevada relação nucleoplasmática e um baixo índice de vacuolização. As células meristemáticas têm muitos pequenos vacúolos. Então lembrem disso. Quais são as características de todos os tecidos meristemáticos? São 6 tecidos meristemáticos. Quais são as características de todos eles? Elevado índice mitótico, parede celular fina, aclorofilados, células pequenas e baixo índice de vacuolização. Como eu disse para vocês, os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo crescimento da planta. Portanto, existem 2 tecidos meristemáticos: os meristemas primários e os meristemas secundários. Os meristemas primários são aqueles que se originam do embrião. Estes podem ser chamados tecidos embrionários, porque eles vêm do embrião. Agora, na planta adulta,
eles são encontrados nas gemas, naquela geminha de crescimento. Existem dois tipos de gema, no caule, lateral e apical, na raiz só tem apical. Essas gemas é que vão determinar o crescimento primário ou longitudinal da planta. Tá? E os meristemas secundários? Eles surgem por desdiferenciação. O que é isso? Um tecido permanente volta a ser meristemático. Qual é o único tecido que desdiferencia? É o parênquima. Não tem outro. Só o parênquima desdiferencia. Eles são responsáveis pelo crescimento secundário, o engrossamento do caule e da raiz da planta. Beleza? Vamos começar dos meristemas primários, aqueles que vêm lá do embrião. Se eles vêm do embrião, o embrião todinho é formado por esses 4 meristemas primários. E numa planta adulta, só tem meristema primário aonde? Na ponta da raiz, na gema apical da raiz, tá aqui, ó, puxa para cá, e na ponta do caule, na gema apical do caule, e nas gemas laterais do caule também tem. Então, nós temos meristema primário em 4 lugares na planta. No embrião, na gema apical da raiz, na gema apical do caule e na gema lateral do caule. Para que serve o meristema primário? Para determinar o crescimento primário da planta. Quais são os meristemas primários? A gente já viu as características dele. Todos eles têm o quê? Parede celular fina, elevado índice mitótico, aclorofilados, elevada relação nucleoplasmática e baixo índice de vacuolização. Já sabemos isso tudo. Todos eles são assim. Agora, a protoderme ou dermatogênio, o nome já diz, derme, é um tecido que está em volta do embrião e da gema. Tá vendo aqui, ó? Ele é um tecido que reveste a ponta da raiz e reveste aqui a protoderme, ó, reveste a gema do caule, esse verdinho escuro aqui, ó. Então, a protoderme é um tecido uniestratificado, só tem uma única camada de células, aonde? No embrião e na gema, beleza? Depois vem o meristema fundamental, também chamado periblema. O meristema fundamental é o tecido que está aqui no meio, preenchendo toda a gema, esse verde clarinho aqui, ó, é o meristema fundamental, ele aqui, ó, ele preenche toda a gema do caule, toda a gema, a ponta da raiz, e o embrião, gente, é uma cópia desse aqui, ó, é igualzinho isso aqui, o embrião, beleza? E por último, vem o procâmbio, que é um tecido que está no eixo central, é do procâmbio, vão seguir, ó, vão subindo, do procâmbio que vai vir quem? O xilema, tá? O nome procâmbio, antes câmbio, câmbio mesmo, o câmbio é que produz o xilema e floema, tá? O procâmbio produz o câmbio. Aqui nós temos também, ó, o procâmbio, que é essa parte aqui, ó, esse verde escuro que cresce para dentro da gema aqui, ó, interno, de um lado e do outro, fazendo o xilema e floema de um lado e o xilema e floema do outro, beleza? O caliptrogênio, ele só existe no embrião e na ponta da gema. Ele vai se transformar, ele vai vir direto do procâmbio, que vai formar o xilema e o floema primários da planta, beleza? E os meristemas secundários? Os meristemas secundários, tá vendo aqui um serrote, ó? Eu tô cortando aqui no caule da planta. A gema tá lá em cima. A gema da raiz tá cá embaixo, tá? Eu tô cortando aqui no meio do caule ou no meio da raiz. Quando eu corto aqui, eu vejo esse corte aqui, ó. Aí, esse corte, nós vamos apresentar aqui essa parte verde externa aqui, ó, é o felogênio. E esta parte verde clarinha aqui dentro é o câmbio. Tem 2 câmbios. O que está entre os 2 fascículos, que é o interfascicular, e o que está dentro do fascículo, que é o câmbio fascicular. Fascículo, gente, é onde tem o xilema e o floema, beleza? O felogênio vai aparecer na periferia do caule e da raiz, que vão engrossar. Qual é a função do felogênio? Ele vai produzir uma casca grossa chamada periderme, tanto no caule quanto na raiz, quando esse caule e essa raiz forem engrossar. Meristema secundário, crescimento secundário. E o câmbio?
ele vai aparecer no meio do caule da raiz para fazer xilema e floema, beleza? Felogênio e câmbio vêm da desdiferenciação do parênquima. O felogênio vem do parênquima cortical e o câmbio vem do parênquima medular, beleza? Bem, e os tecidos permanentes da planta? Os tecidos permanentes da planta, eles são divididos, eles vêm dos tecidos embrionários. Como é que eles vêm? Eles vêm por diferenciação. Um tecido meristemático diferencia, ele vai virar um tecido permanente, um tecido adulto. Os tecidos permanentes também têm características gerais. Quais são elas? Eles não sofrem mitose mais, eles têm parede celular grossa, às vezes secundária, às vezes até terciária. Eles são clorofilados ou aclorofilados, vai depender do tecido. Eles têm células grandes, com uma pequena relação nucleoplasmática, e eles vão ter um alto índice de vacuolização. Os vacúolos são grandes, muito volumosos e pouco numerosos. Os tecidos permanentes foram divididos, para a gente poder estudar legal, em 3 sistemas. O sistema dérmico, que vai revestir a planta adulta, o sistema fundamental, que está no meio da planta adulta, e o sistema vascular, que vai transportar coisa na planta adulta. O sistema dérmico é composto por apenas 2 tecidos, a epiderme e a periderme. A periderme tem o subequemoto, não vou estudar melhor isso, calma. O sistema fundamental, ele é composto de 3, mas que se subdivide em mais de 10. É o parênquima, colênquima e o esclerênquima. Opa, outro tecido que morre para funcionar na planta, o esclerênquima. E por último, o sistema vascular, que transporta seiva bruta e seiva elaborada pela planta. Aí nós temos o xilema, mais um tecido morto, e o floema, que é um tecido vivo, beleza? Vamos hoje falar só sobre o primeiro, o sistema dérmico. O sistema dérmico, gente, como o próprio nome diz, ou de proteção, ele reveste o corpo da planta adulta. Quem reveste o corpo de um embrião? É a protoderme, que é o meristema primário. Agora, quem reveste o corpo de uma planta adulta? É a epiderme. Como é que a epiderme surge? Ela surge por diferenciação da protoderme. A protoderme diferencia e vira epiderme. Beleza? Tá? Beleza. Qual é a função do sistema dérmico? Como ele reveste todo o corpo da planta, ele impede que fluidos da planta saiam dela, a seiva seja perdida, e que agentes patogênicos como fungo, vírus, bactérias, penetrem no corpo da planta. Então, ele é um sistema de proteção do corpo da planta. Olha que legal, tá? Bem, a epiderme é um tecido uniestratificado. Lê para mim, extrato mesmo. Ele é formado por uma única camada de células que são aclorofiladas. Por que isso, gente? A epiderme, ela não serve para fazer fotossíntese, ela serve para proteger, ela é uma capa de proteção. Portanto, ela teria que ser transparente para deixar a luz entrar nos tecidos subepidérmicos, onde vai acontecer a fotossíntese. Então, a epiderme, ela é uniestratificada, fininha e aclorofilada. As células são justapostas para quê? Para evitar um buraco entre elas, o que poderia permitir a entrada de agentes patogênicos no corpo da planta. Ela é originada por diferenciação da protoderme. Beleza? Bem, aqui nós temos várias estruturas que tem na epiderme de uma planta. Aqui tem, ó, uma única camada de célula, que é a epiderme. Em cima dela, tá vendo essa camada vermelhinha aqui? Chama cutícula. A cutícula serve para diminuir a transpiração da planta. Toda epiderme tem cutícula, tá? Aqui, ó, uma folha, na parte de baixo dela, tem uma estrutura que se abre quando tem água e se fecha quando não tem. Essa estrutura funciona como um poro para a planta. Ela é chamada de estômato.
Os estômatos são estruturas que aparecem na epiderme vegetal, assim como a cutícula. Outra coisa que só tem na epiderme são as papilas ou tricomas ou pelos, tá? Aqui nós temos as papilas que têm pétalas de flores para fazer a flor ficar bonita, parece um veludo. E aqui nós temos um pelo absorvente que também sai da epiderme da planta. Existem pelos absorventes, pelos urticantes, pelos que diminuem a transpiração da planta, que tem um tricoma, um pelo de uma epiderme. As plantas que vivem em locais muito secos, elas são muito peludas. Para quê? Para diminuir a transpiração. Beleza? Todas essas são estruturas típicas da epiderme. Cutícula, estômato, papilas, pelos e outras, tem cera, são outras partes que tem na epiderme da planta. E a periderme? A periderme só vai aparecer quando a planta engrossa. Então só vai ter periderme aonde? No caule que engrossa e na raiz que engrossa. A periderme, vamos ver aqui, olha, um caule, aqui tem um corte de uma árvore que engrossou. A periderme ela é formada por uma capa externa morta, chamada suber, e a parte interna, chamada feloderme. E o tecido que forma os dois, o felogênio, que é o meristema secundário. Juntando as três camadas, a gente tem a periderme. A periderme ela vai substituir a epiderme em raízes e caules que engrossaram. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver até melhor, ó. Tem um caule, tá? De fora para dentro. Tem o ritidoma, felogênio e a feloderme. Juntando os três, ritidoma, felogênio e feloderme, nós temos a periderme, tá? Quando você tem várias peridermes, anos consecutivos, a casca da árvore começa a descascar, aí que forma o ritidoma. Então, essa palavra aqui, ritidoma, nada mais é do que um conjunto de peridermes que vão se acumulando na periferia do caule da casca da árvore e que descascam. Isso acontece na jabuticabeira, no eucalipto. Você já viu ele descascando? Chama ritidoma. Ritidoma é o conjunto de peridermes. Com isso, nós acabamos a nossa aula de hoje, tá? Até a próxima e façam